Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Machadadas Filosóficas. Eu sou Carlos Machado Júnior e hoje nós vamos desbravar experiências que, apesar de profundas, não deixam de ser cotidianas na existência humana. Focaremos aqui sobre o que nos move, o que nos faz sentir ou reagir. Mas antes de falarmos de elementos como sentimentos na figura do amor, saudade ou empatia, é importante entender que há um caminho que vai da biologia à razão. Entre a carne e a consciência há uma cadeia complexa que inclui instinto, sensação, emoção, paixão e sentimentos. Você já se perguntou o que diferencia um arrepio causado pelo frio de uma lágrima de saudade? Ou por que uma paixão pode parecer tão irracional e arrebatadora, enquanto o amor pode ser silencioso e sereno? Você já se perguntou por que certas reações parecem automáticas enquanto outras parecem brotar do fundo da alma? Por que amamos, odiamos ou tememos? Por que choramos com um filme ou ao ouvir uma música? Prepare-se para refletir com calma e profundidade. Vamos descer as raízes que nos move, do que sentimos, do que nos comove e do que nos confunde. Hoje vamos explorar essas camadas da experiência humana. Começamos com o instinto. O instinto é o primitivo dos nossos impulsos. Ele está lá desde sempre, escrito no nosso corpo como um código de sobrevivência. É automático, irracional, quase sempre inconsciente. Como quando você se assusta com algo que pula em sua direção, ou recua antes mesmo de pensar. Isso é instinto. Por exemplo, quando um recém-nascido busca o seio da mãe sem nunca ter sido ensinado. Isso também é instinto. Instintos, eles servem para nos proteger, nos impulsionam a nos alimentar, a nos reproduzir, a fugir do perigo. Eles são heranças biológicas. São como o chão onde pisamos antes de construir qualquer pensamento. Henri Bergson tem uma citação que diz: há coisas que só a inteligência é capaz de procurar, mas que por si mesma nunca achará. E essas coisas só o instinto as acharia, mas nunca as procura. Você consegue lembrar de uma vez em que reagiu antes mesmo de pensar, um momento de fuga, defesa ou proteção? Talvez esse momento tenha sido puro instinto. Mas o ser humano ele não para por aí. Logo acima do instinto está a sensação. Sensações são as impressões imediatas que temos do mundo ao nosso redor. O calor do sol, o cheiro do café, o som da chuva, o gosto do limão. Elas são físicas, corporais e geralmente conscientes. Elas não nos dizem o que pensar ou sentir, mas nos colocam em contato direto com o ambiente. Sem sensação não há percepção, e sem percepção não há experiência. Elas são o primeiro passo para qualquer emoção ou sentimento. Afinal, é porque você sentiu o cheiro de uma comida da infância que você pode vir a ter uma emoção, ou até uma memória afetiva. Sensações são os dados brutos da realidade, aquilo que o corpo capta: frio, calor, dor, textura, sabor. Agora mesmo onde você está, o que você sente, o que você ouve, o cheiro que você está sentindo, o que você está tocando. Aristóteles dizia que nada existe no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos. E depois chegamos à emoção. As emoções, elas são respostas rápidas e intensas a estímulos internos ou externos. Têm raízes biológicas, mas já começam a entrar na esfera psíquica. O medo, a raiva, a alegria, o nojo, a surpresa, a tristeza, todas essas são emoções. Elas aparecem antes mesmo de pensarmos. São automáticas, universais e geralmente passageiras. Você ouve uma notícia ruim? Seu corpo reage com um aperto no peito, seu rosto se transforma, a emoção se manifesta. Mas emoções não são permanentes, elas vêm e vão. As emoções nos atravessam, são rápidas, intensas e nos colocam em movimento. O medo nos prepara para lutar ou fugir, a alegria nos aproxima. Você sabe identificar suas emoções quando elas surgem? Ou costuma percebê-las só depois que passam? Epicteto, um famoso filósofo estoico, dizia que as emoções não são perturbadoras por si mesmas, mas sim o julgamento que fazemos delas.
Avançando no nosso caminho, chegamos à paixão. A paixão é o que acontece quando uma emoção se prolonga, se aprofunda e se apodera da razão. Diferente das emoções breves, a paixão tem duração, pode consumir dias, semanas ou até anos. É importante entender que paixão não é só o se apaixonar romântico. Também nos apaixonamos por ideias, por vinganças, por causas, por ídolos. A paixão, ela é parcial e tendenciosa. Ela não aceita o contraditório facilmente. Ela pode gerar força criadora ou destruir completamente a lucidez de uma pessoa. Ela nos arrasta. E como toda força arrasadora, precisa ser compreendida. A paixão é quando uma emoção não vai embora. Ela se instala. Pode ser arrebatadora, criativa, destrutiva ou cega. Você já viveu algum momento que já identificou uma paixão tão intensa que parecia não caber dentro de você? René Descartes dizia que as paixões são todas boas por natureza e nós apenas temos de evitar o seu mau uso e os seus excessos. E por fim, temos os sentimentos. Se a emoção é uma faísca, o sentimento é a chama que permanece. O sentimento é elaborado, reflexivo, culturalmente influenciado. É a experiência interna que desenvolvemos a partir da emoção e da maneira como interpretamos o mundo, nossas relações e a nós mesmos. Gratidão, amizade, respeito, culpa, compaixão, amor são sentimentos. Eles podem durar anos ou uma vida inteira. São menos intensos que as emoções, mas mais profundos. Enquanto a paixão pode nos dominar, o sentimento pode nos guiar. Sentimentos são mais calmos, duradouros e conscientes. Eles não nos atropelam, eles nos acompanham. São a digestão da alma. Pense agora em uma pessoa importante na sua vida. Que sentimento ela desperta em você? É amor, gratidão, respeito, admiração, raiva ou saudade? Citando Rubem Alves, a alma é o lugar onde os sentimentos são profundos demais para palavras. Calamos não porque não tenhamos o que dizer, mas porque não sabemos como dizer tudo aquilo que gostaríamos de dizer. Percebe como tudo está interligado? O instinto garante a vida, a sensação permite o contato com o mundo, a emoção nos prepara para reagir, a paixão nos impulsiona com intensidade e o sentimento nos dá sentido. Essas 5 dimensões formam uma escala de complexidade afetiva, e entender isso é essencial para qualquer tentativa de autoconhecimento. Afinal, quantos conflitos surgem porque confundimos uma emoção com um sentimento verdadeiro? Quantas decisões erradas tomamos por agir por impulso, sem saber se aquilo é instinto, paixão ou simplesmente uma emoção mal digerida? Todos esses níveis estão em você. Instinto, sensação, emoção, paixão e sentimento. São como camadas sobrepostas que formam o seu modo de existir no mundo. Ignorar isso é viver no automático. Compreender é viver com presença. Qual dessas camadas você tem escutado mais ultimamente? E qual tem ignorado? Talvez uma das maiores tarefas do ser humano seja justamente aprender a nomear o que sente. Dar nome significa dar forma, e dar forma é o primeiro passo para a transformação. Então, eu te convido a fazer essa investigação. O que você sentiu hoje? Foi só uma sensação, uma emoção passageira ou algo mais profundo que tem nome, história e significado? Seja qual for a resposta, saiba, você é feito de camadas. E quanto mais consciente estiver delas, mais inteiro será o seu viver. Se você quiser se aprofundar sobre o que conversamos nesse podcast, na descrição do vídeo eu vou deixar a sugestão de alguns livros que servirão para uma consulta e aprofundamento dos temas aqui tratados. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que também esteja nessa busca por compreender o que nos move. Ouça de novo, porque num segundo momento a gente acaba fundindo melhor nossos pensamentos acerca do que foi tratado. Muito obrigado novamente. Até a próxima e nunca se esqueça, pensar é um ato de grandeza e quanto antes começarmos, melhor.